Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, né? Os irmãos aí, glória a Deus. Se deixar assim mesmo. Segundo Misael, eu posso ir até 00:25. É isso? Glória, hein? Então já abre sua Bíblia em 2 Crônicas aí, deixa ela aberta. Achei fantástico como o Senhor direcionou essa palavra para hoje. E muito obrigado, pastor Misael, pastora Patrícia, pelo convite. Fiquei muito feliz, assim, muito entusiasmado, então não poderia realmente deixar de estar aqui com os irmãos. Para quem não sabe, estamos morando em São Paulo, então nós fizemos questão mesmo de estar aqui com vocês para ministrar e falar um pouquinho do amor de Deus aos nossos corações aqui. Porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, não é isso? Então ela corta e corta, que ela possa falar em nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Um texto muito conhecido pela maioria, mas o Senhor tem falado muito forte em meu coração nesses últimos dias. Só me ajeitar aqui. Muito bem. Está escrito assim: Assim Salomão terminou a casa de Yahvé, está aqui em King James atualizada, e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer do templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão. O Senhor apareceu a quem? Salomão, durante a noite, e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. E se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda, se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, quem fala isso é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz logo em seguida, no versículo 14: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa, para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Pode se assentar no seu lugar. Senhor, esta é a tua palavra e nós cremos que o Senhor, meu Pai, direcionou tudo. Então, fique à vontade em nosso meio. Estou aqui apenas para ser um canal no coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de fazer menção a uma outra história, também muito conhecida: Noé. Estive ontem numa igreja e o pastor, num evento de homens, e o pastor trouxe uma mensagem sobre Noé e eu gostaria de compartilhar, porque falou muito em meu coração ontem também. Noé, ele foi chamado igual essas duas meninas aqui, só que com responsabilidades talvez diferentes, mas o compromisso era o mesmo, a obediência era a mesma. Noé foi chamado para construir uma arca enorme, gigante, em um local ainda, na qual ainda não tinha chovido. E as pessoas começavam a olhar para Noé e perceber aquilo que ele estava fazendo, e começavam a caçoar de Noé. Sério? Você está construindo o que, Noé? O Senhor me mandou construir uma arca. Uma arca, Noé? Sim. No meio do nada? Sim. Para quê, Noé? Vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. E se você se arrepender, poderá ser salvo você e a sua casa. Porém, aquele povo não acreditou em Noé. E eu fico imaginando, o pastor falou ontem com uma sabedoria incrível, que cada momento que ele acertava a madeira, ele falava: se arrependa, se arrependam, se arrependam. E Noé ficou anos construindo a arca. Chegou o grande momento. A arca estava pronta.
E o Senhor falou para Noé colocar os animais dentro, 7 de cada espécie, 2 lá, como é que é mesmo, pastor? E fecha a arca. Começa a chuva, a água começa a sobrepor sobre a terra. O que eu quero trazer de reflexão para você é este momento. Por que que aquele povo não entrou na arca? Porque não acreditavam? Porque zombavam? Porque achavam que a sua própria força, o seu próprio conhecimento seriam capazes de livrá-los daquele momento de dilúvio, de destruição, se tivesse alguma coisa? Não entraram porque não ouviram a voz do Eterno. E a água começou a subir. Eu imagino as crianças de 3, 4 anos, a água já começando a cobri-las talvez por inteiro. Quantos aqui têm filhos? Imagina se você não entra na arca e o seu filho começa a falar assim: pai, mãe, o que está acontecendo? Tem uma água subindo aqui. Por que nós não estamos dentro da arca? Pai, mãe, está subindo. Vamos para casa. Porque eu quero a minha cama, eu estou com medo. Por que que aquelas crianças não estavam na arca? Por que que aquela família não estava na arca? Pai e mãe. A responsabilidade dos seus filhos em conhecer a verdade é sua. Antes da responsabilidade do pastor, igual as 2 irmãs estavam querendo passar a responsa para o pastor, você é o pastor da sua casa. Você é a pastora da sua casa. Quando é que você tem falado do amor de Deus para os seus filhos? A água está vindo. A arca está ali. Não, Giovanni, mas é muito corrido. Não tenho tempo. Os assuntos não batem. É melhor deixar lá no Free Fire. Não, Giovanni, é melhor deixar no YouTube. Não, Giovanni, é melhor deixar. Qual é o momento que você tem apresentado para os seus filhos a arca? Ah, meu filho já está grande e ele não está na casa do Senhor. Qual foi o dia que você pregou pelo seu filho? Qual foi o dia que às 3 horas da manhã, é esse horário? Você estendeu as mãos para o seu filho e começou a orar por ele, pedindo a Deus misericórdia para que ele pudesse conhecer Jesus? É sua responsabilidade. Isso não vai te impedir de morar no céu. Não vai. Você já reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E glória a Deus por isso. Mas também vai ser muito estranho ter uma cena parecida com aquela lá do homem rico e do pobre. Você olhando talvez lá embaixo o seu filho ou seu esposo. Porque você não falou do amor de Deus para a sua casa. A responsabilidade é de quem? É do pastor? É de quem? Silêncio da morte. É de quem? Assume, é minha responsabilidade. É minha. É minha. Eu preciso falar do amor de Deus para os meus filhos. Giovanni, mas eu não sei pregar, mas você sabe orar. Giovanni, mas eu não sei cantar, mas você sabe colocar um louvor. Mas Giovanni, eu não sei, coloca uma pregação. Faça alguma coisa. Movimente a sua casa. É sua responsabilidade. Não é assim que está escrito? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Então a responsabilidade é de quem? Minha. Em 2 Crônicas 7, 11 e 16, Salomão ele faz uma consagração ao templo do Senhor. Ele tinha uma responsabilidade. Davi ardeu no coração de seu pai
que é Salomão, filho de Davi, dele construir um templo ao Senhor. Porém, Deus falou com Davi: Davi, você não pode construir esse templo. É boa a intenção, mas a sua mão está cheia de sangue. A responsabilidade, então, esse propósito vai ser de Salomão. Salomão, ele se consagra, se separa para cumprir esse propósito diante do Senhor. E nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o templo já está pronto. Salomão, ele faz uma oração ao Senhor em gratidão a Deus. Ele vai lá e faz um sacrifício, apresenta ao Senhor e fala assim: Deus, está aqui aquilo que o Senhor me confiou fazer. Aquilo que o Senhor entregou em minhas mãos, eu estou entregando a Ti. E aí a palavra do Senhor fala claramente para nós, lá no versículo 12. E aconteceu que apareceu Salomão durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar, este templo, este momento, para mim, como casa de sacrifício. E no versículo 14 fala que se o meu povo, quem é o povo? Eu de novo, olha aí, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sarareis e curarei a sua terra. Existe uma sequência aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando ele fala de se meu povo, somos nós. Cristão significa pequeno Cristo. Cristo é Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Então, se nós nos denominamos como cristão, quer dizer que nós carregamos Cristo em nossa vida. Então, quando ele fala, se este meu povo, que se chama pelo meu nome, que chamamos pelo nome do Senhor, e nós então temos a identidade de Cristo, nós precisamos ter uma sequência para a busca diante de Deus. Primeira coisa, se humilhar. O que é se humilhar? O que é para você se humilhar? É render. É o que aquela primeira mocinha fez. Se ajoelhou diante do Senhor e clamou a Deus: Senhor, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Eu reconheço o Senhor como o único suficiente salvador da minha vida. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se humilhar e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Orar 3 horas da manhã é maravilhoso. Por quê? Você sacrifica o seu sono. Às 3 horas da manhã é aquele horário que você está dormindo muito bem. E o seu celular desperta. Aí você fala: misericórdia. É isso mesmo, você já começa se humilhando. Misericórdia, Jesus. É isso, filho, vem. Vamos orar. Muitas vezes eu acredito, porque acontece comigo também, o seu celular não desperta, mas você desperta. Não é assim que funciona? É, você desperta. E aí nós temos 2 opções. Ou obedecemos e vamos orar, ou desobedecemos e falamos: vou dormir só mais um pouquinho, só mais um tiquinho. Aí quando se assusta, deu 7 horas da manhã. Perdeu sua chance. Que privilégio você teve de ter sido chamado pelo próprio Senhor e você não ouviu e não obedeceu. Falo você, mas cutuca aqui também, viu? Quantas vezes, Senhor, me perdoa. Mas a partir do momento que nós decidimos buscar ao Senhor, Ele para e nos ouve. Está escrito aqui. E quando nós buscamos a face de Deus, buscar a face do Senhor não é para qualquer um. Não é fácil. É necessário ter sacrifício. É necessário ter entrega de verdade. É necessário se arrepender. E o tema que o Senhor colocou em meu coração para falarmos hoje é sobre o arrependimento genuíno e o avivamento genuíno. Se eu me arrependo
eu vejo a face do Senhor. Quando eu verdadeiramente busco a Deus, me humilho e oro, e me arrependo, eu vejo a face de Deus. E aqui fala, se depois que você buscar a minha face, olha só para você ver, depois que busca a face do Senhor, e se afasta dos seus maus caminhos, o Senhor não fala aqui para você se afastar dos seus maus caminhos para ver a face, para buscar a face. É pelo contrário, busque a face e depois se afaste dos seus maus caminhos. Então, dos céus, o Senhor dos céus ouvirá e perdoará o nosso pecado e todos os nossos erros e vai curar a nossa terra. Quero convidar você a fechar seus olhos aí. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que perdoe pelos nossos pecados. Durante a ministração do louvor, o Senhor me colocou claramente isso no coração. Às vezes não vemos a face de Deus, a presença do Senhor em nosso meio, porque nós deixamos que a acusação do passado, dos nossos pecados, nos impeça de ouvir e perceber a presença dEle. Se é isso, aí no seu próprio lugar, ore baixinho, peça a Deus: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe, Senhor, pelas minhas falhas, me perdoe, Senhor, pelo Senhor ter me chamado e eu não ter ouvido, me perdoe, Senhor, por todas as vezes que eu desobedeci a tua voz. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que eu não atentei ao chamado do Senhor. Me perdoa, Pai. Me perdoe pelos meus vícios. Me perdoe pelas minhas falhas. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. O Senhor, Ele não rejeita o coração quebrantado. Ele não rejeita um coração contrito. Estamos aqui, Senhor. Limpa, purifica. Traga o verdadeiro arrependimento sobre a nossa vida. Traga o verdadeiro arrependimento sobre a nossa vida. Amém. Não sei se você ficou sabendo, mas aproximadamente há 10 dias atrás, a minha filha mais velha esteve internada no CTI. A Giovana teve um problema no rins. E eu confesso a você que foi um momento de caos. De caos. No momento em que ela estava lá no hospital, eu confesso a você, meus irmãos, eu não tinha força para orar. Eu não tinha força para falar: Senhor, meu Deus, me ajuda, eu não estou entendendo. Parar, sabe, separar, ajoelhar e orar. Eu não tinha força. Nesse momento, igrejas começaram a se mobilizar, famílias começaram a se juntar e começaram a orar. A importância da igreja, a importância de estarmos aqui unidos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a minha filha hoje está tudo bem. Mas algo o Senhor colocou em meu coração durante esse período. Que o que você constrói em oração e em joelho, antes te prepara para as batalhas que vão vir. Às vezes você ora e você fala assim: por que eu estou orando? Não tenho nada, só tenho que agradecer. Ou senão você ora só porque está tudo ruim. A vida de oração precisa ser constante. E eu me lembro somente nas noites que eu ficava lá com ela, nos dias, eu falando assim: Deus, tenha misericórdia da minha filha. Para quem é enfermeiro, médico, tinha um momento que ia fazer uns exames lá, em que ela ia pegar o sangue da artéria aqui, ó, uma agulha, não sei medir, mas era terrível. Imagina sua filha na sua frente e você não podendo fazer nada. E na verdade você tinha que segurar ela.
para que eles fizessem o exame. Nesse momento eu falei assim: Deus, eu preciso de Ti demais. Eu preciso do Senhor demais. E por que eu estou falando isso para você? Quando depois que você se humilha, você ora diante do Senhor? Em qual momento que você ora? Qual é o momento que você mais busca a Deus? É quando está tudo bem? Ou quando está tudo mal? Eu confesso a você que quando estava tudo ruim lá, eu tive muita dificuldade para orar. Tem gente que quando está tudo ruim, ora igual. Mas quero te ensinar algo que eu aprendi com essa experiência. Ore sempre. Tem um escritor que fala o seguinte, que ele nunca ficou mais de 10 minutos orando, mas ele não se lembra de ter ficado 10 minutos sem orar. Ore sempre. É você estar andando e você está orando. É você ter uma vida no Espírito. Mas para isso é necessário se arrepender. E o avivamento, ele é uma obra de Deus. O avivamento não depende de nós. Não vem quando nós queremos. O avivamento não vem das nossas forças. Não vem de um bom louvor. Não vem de um bom culto. O avivamento é algo que o Senhor prepara para o seu povo, para renovar o seu povo. O avivamento começa com uma oração. Este mês foi o mês da oração, termina quinta-feira. O avivamento, ele começa com a oração. Sabe essa oração que você está fazendo aqui? Quantos estão vindo aqui, hein? Quem é fiel, fala: eu estou vindo. Glória a Deus por sua vida. O avivamento começa por você. Quem não está vindo, dá um jeito. Vamos orar, não é isso, pastor? Vamos orar, meu povo. O avivamento começa com uma oração e uma busca por Deus, uma busca pelo Altíssimo. Nós servimos a Deus que responde às nossas orações. Se você não ora, sabe o que você está fazendo? Pode deixar comigo, eu resolvo. Quando você não ora, você está falando assim: Deus, não preciso de Ti, pode ficar tranquilo e no céu. Conheço uma pessoa que fala o seguinte: nós precisamos chamar Deus só quando o negócio está muito ruim mesmo, porque ele tem tanto problema aí nas florestas, nas águas, nas aves, é fogo pegando para todo lado. Deus está preocupado com aquilo lá. É assim que funciona? Não. Deus, ele se preocupa com quem? O que ele mais se preocupa? Comigo, com você. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Você acha que ele está preocupado com a floresta? Ele está mais preocupado com a floresta que com você, é isso? Mais preocupado com o cachorrinho que está ali na rua do que com você, é isso? Com o animal, com o Amazonas? Não, Jesus morreu na cruz por você, por mim. O avivamento começa quando nós buscamos a face de Deus. E aí nós vemos duas histórias fantásticas. Primeira de Moisés. Gente, que intimidade de Moisés. No momento em que ele foi chamado, ele falava assim: não, mas eu não consigo. Mas depois ele se tornou um dos principais homens da história de Israel. E teve um momento em que o povo, ele comete tanto pecado, tanta falha, que o Senhor, ele fala assim: Moisés, eu vou acabar com essa humanidade e vou começar uma nova geração através de você, Moisés. Olha a vida, hein? Imagina? Quem passou, Misael? Vou acabar com todo mundo, vou começar uma nova geração, uma nova igreja com você. Imagina? Meu Deus do céu. O problema é a galera, né? O povo. Sabe o que Moisés respondeu? Senhor, não faça isso. O que o povo do Egito vai dizer? Que o Senhor livrou eles de lá para matá-los aqui. Senhor, não faça isso. E Senhor, se o Senhor tiver decidido a fazer isso, risque o meu nome do livro da vida. Quem teria coragem de fazer isso? Uma mão, uma só. Risca meu nome do livro da vida, mas não acabe com este povo, Senhor. E o Senhor, eu imagino que Deus não estava surpreso. Ele não é surpreendido por nada.
mas o coração do Senhor se alegra. Rapaz, que bênção esse Moisés, né? Tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte então. Eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo para que ele esteja com vocês nas suas batalhas e entre com você na terra prometida. Moisés responde a Deus. Imagina essa intimidade, gente. Se mandasse um anjo para estar com você, para ajudar você a lutar suas batalhas, tá bom ou tá ruim? Tá bom demais, só. Um anjo já é o suficiente. Um anjo já te ajuda a vencer várias batalhas. Mas Moisés responde o seguinte: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, Pai, melhor que eu não vá. O anjo é bom, mas o Senhor é melhor. Mas o Senhor é melhor. Daniel, eu quero te ensinar algo aqui, de repente você já sabe, mas eu quero tirar um negócio que às vezes a gente escuta e pensa que é verdade e não é verdade. Daniel resolve fazer um propósito diante do Senhor e começa a orar e jejuar para que o Senhor respondesse a ele. E Daniel fica 21 dias orando e buscando ao Senhor por uma resposta. Muitas vezes nós pensamos que o propósito de Daniel é de 21 dias, mas não é. Daniel ficou orando e jejuando até que Deus o respondesse. E foi 21 dias. É diferente o assunto. Você não tem que orar e jejuar 21 dias. Você tem que orar e jejuar até que Deus te responda. Até que você escute a Deus. E sabe o que acontece muitas das vezes? O cansaço não deixa. A fraqueza espiritual não deixa. As prioridades não deixam. E nós deixamos de buscar a Deus. Ore até que o Senhor te responda. O avivamento começa quando nós convertemos o nosso coração ao Senhor, abandonando, primeiro, a desobediência. O seu pastor te chamou para orar às 3h da manhã. Desobediência. A imoralidade, a frieza espiritual, a mormidão espiritual, a soberba, a complacência. O avivamento só vem quando nós nos afastamos disso. Então, se nós sabemos quem somos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e sabemos o que nós devemos fazer, nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos maus caminhos, aí vem o avivamento do Senhor. O que é se arrepender e qual a sua importância na vida cristã? Todo avivamento vai gerar um mover de arrependimento dos seus pecados. Vou repetir. Todo avivamento vai gerar um mover de arrependimento dos seus pecados. O arrependimento é a primeira pregação que foi feita no Novo Testamento. João, quando ele está lá pregando, antes de Jesus iniciar o seu ministério, a pregação era: arrependei-vos. Existe uma ordem: arrependa para perdão de pecados e aprenda. O arrependimento traz perdão e não necessariamente perdão gera arrependimento. Arrependimento traz perdão, mas quando nós pedimos perdão, não necessariamente gera arrependimento. Porque muitas vezes nós voltamos e fazemos o que nós estávamos fazendo antes, e isso não é arrependimento. Existem pessoas que pedem perdão a Deus e não têm intenção de deixar aquele pecado, e isso traz juízo para si. Depois você lê Romanos 2, de 4-5. Por falta de arrependimento está acumulando ira diante de Deus. O arrependimento não é quando você chora, mas quando muda de vida. 2 Coríntios 7,10, a tristeza traz a morte. O arrependimento não é ficar triste, é converter o seu caminho, é voltar. Quem está em pecado, não peques mais. Pecado precisa ser um acidente na vida do crente e não uma constância.
O pecado precisa ser um acidente. Opa, pequei. Meu Deus do céu, pequei, Senhor. E não algo que, o Senhor não liga, depois eu peço perdão. Não é assim que funciona. O que não é avivamento? Avivamento não é um movimento. O avivamento não, ele gera um movimento, mas nem todo movimento é um avivamento. Então não confunda. No avivamento é necessário ter discernimento de espírito, saber o que está acontecendo ali. Não é uma mera hesitação emocional, um entretenimento religioso, manipulação, obsessionalismo, movimento de massa, sem transformação pessoal, isolamento, separação da vida diária. O avivamento é diferente disso. O avivamento que nós precisamos, e nós precisamos urgentemente dele, nós precisamos de Cristo para reacender o seu povo. O nosso irmão que estava fazendo o papel de Deus aqui, estava falando, e aí? Desperta! Vamos, igreja! Precisamos falar de avivamento na nossa casa. Hoje, quando nós olhamos para nossas crianças, elas não são um futuro mais. Elas são realidade hoje na nossa igreja. Tem muitas igrejas aí que estão sendo reacendidas pela presença de Deus através das crianças. Porque os seus corações estão quebrantados e preparados para receber a genuína presença do Senhor. Enquanto nós estamos cheios de não me toque, cheio de não tenho tempo, e as crianças estão recebendo o que é realmente a presença do Senhor e trazendo um avivamento para as igrejas. Precisamos falar de avivamento por onde nós andamos. Precisamos entender a importância do verdadeiro arrependimento. E nela tem composição de 6 coisas. Renovação espiritual profunda. Essa renovação espiritual profunda, ela não acontece só em um momento, ela é constante. O tempo todo você anda ouvindo o Espírito Santo de Deus falando em seu coração. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Fale com aquela pessoa. Ore, interceda por aquela. O arrependimento e mudança de vida, o avivamento traz isso para nós. O impacto na comunidade e na sociedade. O Senhor, ele não traz o avivamento só para você ficar ali calado no seu quarto fazendo nada. Não é assim que funciona. Ele traz um avivamento para a igreja. E a igreja alcança a comunidade, a sociedade ao seu redor. Foco nos valores do reino de Deus, isso não se abre mão mais. Quando há o avivamento, há uma renovação da igreja, uma inspiração para as nossas gerações futuras. 4 características aí que evidenciam o verdadeiro avivamento. Primeiro, o avivamento gera um temor profundo de Deus e leva as pessoas a buscar a santidade diante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você sai de um culto e quando você chega na sua casa com o coração quebrantado, fala assim: Senhor, eu preciso continuar orando a Ti? O avivamento, ele gera em você esse desejo, essa ansiedade por não pecar e converter o seu caminho. Quanto tempo faz que você começa a orar na sua casa, não porque alguém ordenou, mas porque você esteve atento claramente a ouvir o Espírito Santo de Deus, que está aqui agora, e você começa a orar na sua casa, começa a orar no monte, começa a orar. Chega no pastor e fala: pastor, não acaba em agosto não, pastor, precisamos continuar. Precisamos continuar orando. Que bênção! Aqui vai vir vários milagres, você crê? Quantos crê, diga amém? Nós precisamos continuar orando. Precisamos continuar buscando. Mas não, vou esperar pelo pastor. Por quê? Você vai esperar pelo pastor. O avivamento gera um movimento de oração e a busca pela face de Deus. Não sei se você conhece a igreja da Coreia do Sul. O pastor Cho, ele pregou por 23 anos na igreja dele sobre avivamento. Teve um momento lá que eles fizeram uma reunião para falar assim: pastor, já não dá mais para ouvir sobre avivamento, muda o assunto. E aí eles fizeram uma reunião lá e falaram assim: vamos ver quem vai concordar para mim mudar o assunto. Só aquele irmãozinho lá, só aquele diácono lá.
levantou a mão, os demais falaram: continua pregando. 1 ano e meio depois, uma criança ressuscitou. E eles saíram de 500 membros para 1 milhão de membros. O avivamento genuíno, ela vem através de oração. O avivamento, ele gera um movimento de santidade. A santidade de Deus na Bíblia, você pode ler, vamos ler, Isaías 6. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, Isaías viu o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, dos batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe a sua culpa? O Senhor pega e joga no mar do esquecimento e pergunta: a quem eu hei de enviar? Qual a sua resposta? Envia o pessoal da consolidação. Curti, hein, cara? O teatro foi pesado. Envia o pastor. Envia o líder. Eu pago. Não tinha um dinheiro pro lama, mas tinha um dinheiro para pagar Jesus. Meu Deus do céu. Eu já estava ali, já o coração estava quase pela boca. Pagar Jesus, irmão? Vigia na terra. Não, Jesus, está aqui, ó, pode ir lá. Manda outro. Eu invisto nas missões. Você investe nas missões, glória a Deus por isso. Vai ajudar aí cidades, nosso país que não conhece Jesus. Vai conhecer outros lugares, outros países que não entra. Glória a Deus, tem que investir mesmo em missões. Mas na sua casa, quem vai pregar é você. Não espere um missionário para pregar para os seus filhos. Não dá para entender. O avivamento wesleyano e a santidade cristã, quando você pega esse movimento no século XVIII, o avivamento liderado por John Wesley e seus seguidores enfatizou a busca pela santidade cristã. Você quer ter avivamento? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Santidade ao Senhor. Busque santidade ao Senhor. Não negocie a presença de Deus. Não negocie com o pecado. Não negocie, não abra mão. Deus, eu quero ser santo, assim como o Senhor é. É responsabilidade mesmo. Ser santo igual o Senhor? É possível? Irmão, eu sei que você vai pecar, mas o sangue de Jesus te purifica de todo
pecado. É possível. Quando pecar, se arrependa. O avivamento na Rua Azusa, no século XX, o avivamento da Rua Azusa, liderado por Seymour, foi marcado por uma ênfase na unidade entre crentes de diferentes origens raciais e étnicas. Este avivamento destacou a importância da santidade pessoal e do amor cristão como componentes essenciais na vida cristã. Então a ênfase dele o tempo todo estava relacionado à santidade pessoal. Se você nunca leu algo sobre esse avivamento da Rua Azusa, leia. Vai edificar demais a sua fé. O avivamento ele gera, estou acabando, ele gera um movimento de manifestação do poder de Deus, batizando com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o agente do avivamento e o fogo é o agente de purificação da nossa alma e do nosso espírito. Em Êxodo 3:2, Deus apareceu a Moisés no fogo. Em Êxodo 3:22, Deus conduz o povo no deserto através de uma bola de fogo. Em Êxodo 19:18, vemos Deus descendo e dando sinais em fogo. Deuteronômio 4:12, Deus fala com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18:38, Deus responde através de fogo à oração de Elias. Em 1 Reis, Elias é trasladado aos céus com fogo. Em 1 Crônicas 28, Deus respondeu a oração de Davi com fogo. Em 1 Crônicas, Deus respondeu a Salomão com fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus. Em Hebreus nós percebemos, ele fala lá que os meus ministros são como labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo e os seus olhos são como chama de fogo. Uma pergunta para nós concluirmos aqui e nós entrarmos no momento de oração. Quantos aqui querem ter um avivamento genuíno diante do Senhor? E levar para sua casa uma unção nova, uma unção transformadora. Eu estou sedento pela presença de Deus. Coloque de pé aí no seu lugar. Eu gostaria de convidar você a ficar próximo da sua família agora. Você que não veio com a sua família, está tudo bem. Nós vamos orar aqui. Fique próximo da sua família agora. Amém? E aí você que está sem sua família, se ajunte com alguém que está sem sua família aqui. Por favor, Jaizão. Cola aqui, ó. Vem cá. Cola ali, meu irmão. Cola ali, ó. Vem com o Jaizão. Cola com o Jaizão. Vai lá. Fica lá, mano. Vem. Cola aqui. Vocês dois na benção. Tem alguém sozinho aí? Ninguém sozinho. No meio disso tudo aí, boa. Tentem fazer duplas dentro da sua própria casa. E você vai ficar de frente com o seu irmão. Vem cá, meu irmão. Me ajuda aqui. Duplas. Você vai ficar assim de frente para ele assim, ó. Talvez o pai, esposa com... Junto o mais possível aí. Esposo com esposa. Filho com irmão. Mãe com filho. Duplas. Glória a Deus. Mas não deixa ninguém sozinho. Se tiver que fazer com trio, faz com trio. Quantos creem comigo aqui que o Espírito Santo de Deus está aqui? Diga amém. Isso é direcionamento do Senhor para a nossa vida. Eu quero agora que você olhe para a pessoa que está na sua frente e fale com ela assim: eu vou começar a orar por você e você vai começar a orar por mim. Ore pela pessoa que está na sua frente. Giovanni, eu não sei orar. Fala assim: Deus te abençoa, Deus te abençoa. Só fala isso: Deus te abençoa, glória a Deus, Deus te abençoa, Deus te abençoa, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoa. Se você que não sabe aí, Deus te abençoa, ora por ele. Mas você que sabe orar,
comece a orar pela essa pessoa que está na sua frente. E comece a profetizar sobre a vida dela bênçãos. Comece a orar. Derrama a tua presença neste lugar, Senhor. Traga o seu avivamento em nosso meio, Deus. Não perca essa oportunidade de orar pela sua família, pelos seus amigos. Não perca essa oportunidade de orar pelos seus nesse momento. Façam duplas. Na xerianda laba chorionda la xerianda labas. Anabala xerianda laba xerianda sianda laba xerianda laba chorionda labas. Glória. Você que tem o dom de línguas, comece a orar em línguas aí agora. Não deixe qualquer acusação, medo, me falar, você não pode orar. Você pode orar sim. Deus te capacitou. Comece aí. Solte prados em línguas e agora. Brasas, línguas como repartidas de fogo. Na cheiranda cieida, na baixieida, na baciera, na baciero. Esse é o dom que renova o seu interior. Esse é o dom que capacita você. Você que tem o dom de línguas aí, comece a falar em línguas agora. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? É hoje, é agora. Comece a falar em línguas aí. Não existe acusação. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas. Xerei da labaxei, ei da labaxei, da las. Reinamasiri nabacheiadas. Hanamasiri, ei da labaxei. Hanamasiri da labaxorion da labas. Hanamasiri da labas. Continue orando. Continue orando. Não cesse de orar. Não pare de orar. Hanabashiri dalabashoro dalabas. Hinabashiri dalabashoro dalabas. Espírito Santo, mexe, move o nosso meio nessa noite. Traga o arrependimento genuíno, meu Deus. Traga o arrependimento transformador. Xere dalabashoro dalabas. Diáconos, diáconos, xerei da labaxio da labaciei da labas, anabaxei da labaxio da labas. Oh, encha-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E encha-me, encha-me, Espírito, Espírito. Vem como Pentecoste nesse lugar. E encha-nos, e encha-nos. Anabaxerei da labaceira. Traga avivamento. Traga avivamento. Estamos aqui, Senhor, pela tua presença. Encha-nos, 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 encha-nos. Cheia da lava, cheia da lava, encha-nos, encha-nos, encha-nos. Alava, cheia da lava, cheia da lava. Encha-nos, 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 encha-nos. Cheia da lava, cheia da lava. O novo ano começa em Ebenezer. O novo ano começa em Paraíso. Cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Em Labaxéria e da Labaxoriondas. Da Labaxéria e da Laciei. Traga transformação. Traga transformação. A Labaxéria e da Labaxéria e da Labaxéria. Ele vai lá, cheirei da labaxoria.
Renabaxorio dalabas. Renabaxorio dalabaxorio dalabaxeria dalabas. Renabaxeria dalaciei dalabaxorio dalabaxalabalababada. Renabaxorio da seria dalabas. Renabaxorio dalaciei dalabaxeria dalabaxorio das. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, reina na machore, ainda lacio, nalas, reina machore, nalabaxerie, inacie, ainda labaxei. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Anabaxeria e dacei. Não aceite ir embora para sua casa sem contemplar a presença do Altíssimo. Não aceite ir embora para sua casa sem gerar no seu coração um verdadeiro arrependimento, uma transformação genuína, uma unção nova, uma presença renovadora. Não aceite ir embora sem ouvir Deus. Ore até que Ele fale com você. Inabaxerei da Senhor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me. Inabaxê. Eu gostaria, nesta mesma unção, você que percebe que precisa mais do Senhor, eu não estou fazendo um apelo aqui, eu estou convidando você que quer ter uma vida mais cheia do Espírito Santo, você que deseja pela presença do Senhor, pela presença do Altíssimo, cada vez mais no seu coração. Eu ia falar para você vir aqui, mas não é isso o comando do Senhor. Ajoelha aí no seu lugar agora. Ajoelha diante do Senhor agora. Você que quer mais do Senhor na sua vida, prometo que não vou demorar. Vamos cumprir o horário. Existe uma unção nova aí no nosso meio. Arrependei-vos e receba o avivamento do Senhor em seu coração. Arrependei-vos. Não age pela emoção. Não aceita movimentos. Não haja pelos seus sentimentos. Mova pelo Espírito Santo de Deus. Tenha uma vida no Espírito. Tenha uma vida no Espírito. Você que está com olhos acusadores, em nome de Jesus, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o Espírito Santo. Não perca a sua alma apontando e acusando. É o Senhor tratando com você. É o Senhor tratando com você. É você e Deus agora. É você e Deus agora. Aqui estamos, Senhor, na tua presença, querendo mais de ti, querendo mais de ti, Senhor.
E na baixeire da labaciou da labaxeire das. Só queremos tua presença, Senhor, neste lugar. Estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me dá. Eu só quero tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, só quero